Você já se perguntou por que algumas pessoas prosperam financeiramente enquanto outras vivem sempre com dificuldades? Será que é só questão de sorte, governo ou sistema? A verdade é que, mais do que fatores externos, a prosperidade nasce de hábitos. E acredite, a Bíblia, além de princípios espirituais, também revela hábitos financeiros que conduzem à prosperidade. São conselhos práticos, atemporais e surpreendentes. Segundo estudos, mais de 60% dos multimilionários construíram suas fortunas por mérito próprio. Mas o que diferencia essas pessoas não é apenas quanto elas ganham, e sim os hábitos que cultivam todos os dias. E é exatamente sobre esses 5 hábitos bíblicos para enriquecer que eu vou falar neste vídeo. Mas antes de mergulharmos neles, uma observação importante. A Bíblia não promete riqueza a ninguém. O que ela oferece são princípios que, quando seguidos, aumentam as chances de prosperidade financeira, familiar e espiritual. Com isso em mente, vamos ao primeiro hábito. Hábito 1. Viver abaixo dos seus meios. O primeiro hábito que a Bíblia ensina é simples de entender, mas difícil de praticar. Viver abaixo dos seus meios. Isso significa não gastar tudo o que ganha, reservar uma parte dos recursos para o futuro. Lembra da história de José no Egito? Durante os 7 anos de abundância, ele guardou parte da colheita para enfrentar os 7 anos de escassez. Essa decisão transformou o Egito em uma potência, mesmo em meio à crise. Em Provérbios 21:20 está escrito: Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Infelizmente, a maioria das pessoas faz o contrário. Gasta tudo o que recebe, e às vezes até mais do que ganha. Cartões estourados, empréstimos, financiamentos, tudo isso mostra que não existe sobra para investir ou crescer. Eu mesmo só comecei a mudar minha vida financeira quando aprendi a reservar uma parte dos meus ganhos. No começo parecia impossível guardar algo, mas quando criei disciplina vi que a verdadeira liberdade não está em gastar tudo, e sim em ter controle. Esse hábito é a base para todos os outros. Sem ele, não existe investimento, fundo de emergência ou prosperidade. E é justamente daqui que nasce o segundo hábito bíblico para enriquecer: ter mais de uma fonte de renda. Hábito 2. Ter mais de uma fonte de renda. O segundo hábito bíblico para enriquecer é não depender de uma única fonte de renda. Você já ouviu o ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta? Pois é exatamente isso. Se você depende só de um salário, vive em constante risco. Empregos não são vitalícios, empresas podem fechar, salários podem perder valor com a inflação. Depender de apenas uma entrada de dinheiro é como andar sobre uma corda bamba. Eclesiastes 11:6 aconselha: plante pela manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela dará certo, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, diversifique. Crie mais de uma fonte de renda. Lembro de um amigo empreendedor. Estávamos almoçando em um restaurante, e ele não conseguia simplesmente comer. Observava o fluxo de clientes, pensava em novas sobremesas para vender, enxergava oportunidades em cada detalhe. Esse é o hábito de quem cria renda, ver possibilidades onde outros só veem rotina. Ter múltiplas fontes de renda não significa se sobrecarregar, mas sim criar alternativas inteligentes. Esse hábito protege você nos momentos difíceis e amplia suas oportunidades de prosperidade. Agora vamos para o terceiro hábito bíblico: criar um fundo de emergência. Hábito 3. Criar um fundo de emergência. O terceiro hábito bíblico é ter um fundo de emergência. E isso pode ser a diferença entre enfrentar uma crise com equilíbrio ou entrar em desespero. O fundo de emergência é aquela reserva guardada para imprevistos, desemprego, doença, uma grande oportunidade de negócio, ou até situações positivas como um intercâmbio. Sem essa reserva, qualquer problema pode virar uma catástrofe financeira. De novo, a Bíblia nos dá um exemplo claro. No Egito, durante os anos de abundância, José criou reservas que sustentaram o povo nos anos de fome. Foi essa estratégia que transformou o Egito em uma das nações mais prósperas de sua época. Hoje, a recomendação é que você tenha pelo menos 6 meses do seu custo de vida guardados. Se suas despesas são de 2.000 por mês, seu fundo deve ser de 12.000. Esse valor dá segurança e tempo para você se reorganizar sem depender de dívidas. Já conheci amigos que precisaram dessa reserva quando ficaram sem emprego. Foi graças a esse fundo que não precisaram entrar em dívidas e puderam se dedicar a novos projetos com calma. O fundo de emergência não enriquece apenas o bolso, enriquece a sua paz.
Esse é um dos hábitos mais práticos e poderosos que você pode adotar hoje. E depois de garantir sua proteção, vem o próximo passo: aprender a investir. Hábito 4. Investir. O quarto hábito bíblico para enriquecer é investir. Guardar dinheiro é importante, mas se ele não estiver trabalhando por você, está perdendo valor com o tempo. Na parábola dos talentos, contada em Mateus 25, Jesus fala sobre um senhor que entregou recursos aos servos. Alguns multiplicaram o que receberam, mas um deles simplesmente guardou, sem investir. E o Senhor o repreendeu. Você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que ao meu retorno eu o recebesse com juros. Ou seja, a Bíblia mostra claramente que é esperado que multipliquemos o que recebemos. Investir é o caminho para a liberdade financeira. Pode ser em ações, fundos imobiliários, renda fixa, imóveis ou até negócios. O ponto central é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Eu sei que no começo pode dar medo. Abrir conta em corretora, escolher investimentos, tudo parece complicado. Mas quando você dá o primeiro passo, descobre que não precisa começar grande e que a constância é muito mais poderosa do que o valor inicial. Investir é como plantar uma árvore. Você começa pequeno, rega, cuida, espera crescer, e quando menos espera, ela está dando frutos sem parar. Esse hábito exige disciplina e paciência, mas é ele que garante sua liberdade no futuro. E agora chegamos ao quinto e último hábito bíblico: buscar sabedoria constantemente. Hábito 5. Buscar sabedoria. O quinto hábito bíblico para enriquecer é buscar sabedoria constantemente. E aqui está a diferença. Conhecimento é o que você aprende, mas sabedoria é o que você coloca em prática. Provérbios 3,13 diz: Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro. Ou seja, a sabedoria vale mais do que qualquer riqueza material. Muita gente sabe que deve gastar menos do que ganha, mas não pratica. Sabe que precisa investir, mas não começa. É a sabedoria, aplicar o que se sabe, que gera resultados. Eu mesmo percebi isso quando comecei a estudar sobre finanças. Cada livro que eu lia, cada curso, cada conversa com pessoas mais experientes me ajudava a dar passos maiores, e quando eu aplicava, via o impacto real na minha vida. Então, vamos recapitular os 5 hábitos bíblicos para a prosperidade. 1. Viver abaixo dos seus meios. 2. Ter mais de uma fonte de renda. 3. Criar um fundo de emergência. 4. Investir. 5. Buscar sabedoria constantemente. A boa notícia é que cada um desses hábitos pode transformar radicalmente sua vida financeira. A não tão boa é que eles não se conquistam da noite para o dia. É preciso paciência, disciplina e constância. Mas cada passo que você dá te aproxima da prosperidade. E agora eu te pergunto, qual desses hábitos você já pratica? E qual você vai começar a aplicar ainda hoje? Deixe nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui no Contaí Financeiro, você aprende a transformar conhecimento em liberdade.